Paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar de um tema muito importante hoje, que é sobre conhecer a palavra de Deus, o que é teologia. Muita gente tem medo da teologia, muitas pessoas têm raiva da teologia, né? Muitas pessoas fogem da teologia, que vão falar, a teologia esfria, a teologia, a pessoa perde a sensibilidade espiritual. Eu vou acabar com essas mentiras hoje, quero que você assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Jorge Alves, eu dou aula de teologia na extensão da FAESP aqui em São Paulo, e eu sou pregador da palavra há 20 anos, eu dou aula aí há mais de 8 anos, e o nome do Senhor tem sido glorificado em tudo isso. Eu amo teologia, sou escritor de algumas apostilas, e eu quero que você conheça a palavra de Deus. A gente tem vivido no século 21, e estou gravando essa aula aqui em 2025, a gente tem muita preocupação com o que a gente tem visto por aí, né? Eu tenho visto muita coisa que deixa a gente assombrado. Eu não vou dizer de cabelo em pé porque eu sou careca, né? Mas deixa a gente assombrado, tá? Antes de eu começar, já vou pedir para você, já curte esse vídeo aqui, já comenta e já compartilha com quem precisa aprender mais a palavra de Deus, tá bom? Coloca aí nos seus status, envia para os seus amigos, põe no grupo da igreja lá, que eu vou falar algo muito sério. Ó. Você ama a palavra de Deus, você vai amar isso aqui, tá? Então, eu vou ser bem objetivo, bem direto. Então, se você tiver uma Bíblia, já deixa a sua Bíblia preparada aí, tá bom? Vamos falar sobre teologia. O que as pessoas pensam sobre teologia? Ah, teologia esfria. Primeiro, eu vou ler muito versículo da palavra de Deus, eu vou provar para você pela Bíblia. Eu sei que as pessoas hoje não conseguem assistir um vídeo muito tempo, então eu quero ser o mais curto possível. Eu estou gastando meu tempo tendo que falar isso para você, mas é para você ficar, para você reter nesse vídeo aí, tá bom? Vamos lá, ó, eu quero falar algo muito importante. As pessoas falam assim, por que tem esse mito, né, que a teologia esfria? A gente tem que entender que no Brasil, nós que somos pentecostais, temos que entender isso de forma muito clara. A teologia no Brasil, ela começou sendo dada nas escolas como escolas presbiterianas, como Mackenzie, escolas da Igreja Batista, né, teologia da Faculdade Batista, a PUC, que é uma universidade católica. Então, quando, por exemplo, um crente pentecostal da Assembleia de Deus, por exemplo, ia para essas faculdades, o que acontecia? Ele ia ser bombardeado com doutrinas cessacionistas. O que são as doutrinas cessacionistas? Que acreditaram que os dons espirituais cessaram. Então, não existe mais o falar em línguas, o profetizar, dons de curar, dons de operação, os dons que o apóstolo Paulo fala, né? Principalmente os dons de falar em línguas ali, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, depois no capítulo 10 de Atos, no versículo 44, na casa de Cornélio, quando eles falaram em línguas, né? E profetizaram. Também em Atos capítulo 19, quando Paulo chega em Éfeso e 12 irmãos ali são batizados com o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que a gente aprende com essas coisas aqui, né? Os cessacionistas acreditam que esses dons cessaram. Então, não existe mais os dons espirituais para a atualidade hoje. Eles falam, não, isso daí não é mais para hoje. Então, imagina, a pessoa que ia para lá, para essa faculdade, ela ia para o culto no domingo à noite e via, assim, os irmãos falando de língua, ele olhava e falava, meu professor falou que isso daí não existe mais, não. Isso daí é carne, isso daí é carnalidade. Então, numa escola bíblica dominical, por exemplo, ele ia debater com o professor da escola dominical, ele ia colocar as suas ideias ali e alguém aí ia criar, os irmãos ali em volta diziam, o irmão foi lá fazer faculdade lá no Mackenzie e voltou frio espiritualmente, esfriou espiritualmente. Então criou-se essa doutrina de que teologia esfria, né, por causa desses estudos. E outros também iam fazer teologia e ficavam soberbos, arrogantes, achando que eram melhores do que os outros, porque conheciam alguma coisa, o que é uma questão de caráter, né, não do conhecimento teológico, tá? E aí essas pessoas, então, fizeram com que a teologia fosse desprezada no meio pentecostal, né? Inclusive, hoje ainda há igreja, como, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, que é contra, né, o estudo bíblico, a teologia e tal, e acha que tudo é pela revelação do Espírito Santo, e a gente sabe que não é bem assim. Aliás, muita gente não sabe, e a minha intenção aqui nesse vídeo é explicar isso para você, tá?
Então, fica aqui até o final, eu vou começar a explicar. Primeiro, então, criou-se essa estigma. Não tinha, então, uma faculdade teológica pentecostal ou que acreditasse nos dons espirituais. Hoje existe a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e algumas outras faculdades por aí, que tem esse viés, que acredita nisso com base nas escrituras sagradas, tá? Então, é importante saber que teologia não esfria. Vamos lá, deixa eu explicar, então, objetivamente o que é teologia para você. O que é teologia? Teologia nada mais é do que organizar os assuntos por tema. A Bíblia não está escrita de forma temática, ela está num contexto histórico, né? Ela está escrita historicamente. Começa, então, lá com a criação do homem, depois vem o período ali do governo humano, né? Onde o homem governa a terra ali, vem o dilúvio, depois o dilúvio vem ali o, o período ali de Noé, depois vem Abraão, depois vem o período dos patriarcas, os pais da igreja, e a história se segue, né? Então, vem a história de Israel, a lei, depois vem os evangelhos, né? Os Atos dos Apóstolos e as epístolas, e por fim, o livro de Apocalipse. Tudo numa linha, dentro de uma linha cronológica, né? Evidentemente que os livros proféticos foram tirados ali dentro dessa linha cronológica para colocá-los separado no tema de profético. Mas a Bíblia não está separada por temas. Então, a gente tem os temas dentro da teologia, né, de uma teologia sistemática, como cristologia, antropologia, que é a doutrina do homem, soteriologia, que é a doutrina da salvação, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a angelologia, que é a doutrina dos anjos, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, as pessoas precisam entender que a Bíblia ela está separada, ela está escrita por história, né, e não por tema, como eu disse aqui dos livros, das matérias teológicas. Então vamos lá, para ficar muito claro. Daniel, ainda está meio confuso, me explica melhor isso daí. Eu vou explicar bem direitinho para vocês, tá? Vou explicar bem direitinho para vocês entenderem. Então, imagina que a gente vai estudar cristologia. Então, a gente vai pegar todos os versículos da Bíblia que falam a respeito de Cristo, todos os versículos que falam a respeito de Cristo aqui da Bíblia, da palavra de Deus, para vocês verem aí. Vamos pegar todos os versículos e vamos recortar e colocar dentro desse estojo aqui. Vamos colocar dentro desse estojo. Vamos encher o estojinho aqui que eu guardo as minhas canetas, vamos enchê-los dos versículos. Quando eu acabar de recortar todos os versículos que falam a respeito de Cristo, sejam profecias, sejam o seu ministério aqui terreno, sejam as coisas futuras relacionadas a ele, quando eu terminar, aí eu vou tirar e vou examinar. A examinação desses versículos, desses contextos, vai me dar a matéria cristologia. Então, quem é Cristo, onde ele estava, o que ele fez, qual que é o propósito, ele é homem, ele é Deus, ele é quantos por cento homem, quantos por cento Deus, ele é rei, ele é sacerdote, ele é juiz. Então, a gente vai analisar tudo isso, e diante dessa análise, a gente vai ter organizado dentro da nossa mente a matéria cristologia. A matéria cristologia. Então, o mesmo se aplica com as outras matérias. Então, vamos pegar todos os versículos que falam sobre salvação, vamos colocar dentro do estojinho, e no final, quando a gente terminar de recortar todos os versículos que falam sobre salvação, nós vamos ter a matéria aí, soteriologia. Vamos analisar. Então, a teologia nada mais é do que organizar por assuntos a palavra de Deus. Então, você organiza por assuntos. Você não organiza pelo que você acha. Você organiza por assuntos a palavra de Deus. E por que eu tenho que estudar a palavra de Deus? Alguém diz, não, é revelação do Espírito. Qual que é a importância de estudar a palavra de Deus? Por que você tem que estudar a palavra de Deus? É aqui que começa a nossa aula, tá bom? É aqui, fiz essa breve introdução para vocês entenderem, é aqui que começa a nossa aula. Por quê? A palavra de Deus, ele é o livro dos séculos. A palavra de Deus é o livro dos séculos. Tá? Então, eu quero ler o versículo aqui no Salmo 119, no versículo 89, que eu estou lendo aqui na minha Bíblia Thompson. Tá? Na minha Bíblia Thompson, eu não me lembro qual que é, se ela é Almeida Corrigida, eu acho que ela é a CEF, é a Almeida Corrigida Fiel.
Ela é João Ferreira de Almeida. Uhum. Eu não está marcando aqui. Mas eu vou ler aqui na Thompson, eu sei que ela muda algumas coisinhas, tá? Salmo 119, versículo 89, diz assim: Ó Senhor, a tua palavra é eterna, está firmada no céu. Então, é o livro dos séculos. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. Há um texto também, Isaías 40, verso 8, que diz: Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, né? Mateus capítulo 24, versículo de número 35, diz: Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus em Mateus 24, 35. Também, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 25, diz: Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi pregada. Então, a palavra de Deus, ela é eterna. Então, por isso que eu preciso conhecê-la. É uma palavra mais atual do que o jornal de amanhã, né? Tem textos aqui com praticamente aí 3.000 anos e eles são extremamente atuais, tá? Também, irmão, a gente precisa entender que a palavra de Deus, por que eu tenho que amar a palavra de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus, ele é a Bíblia. Porque a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. Você come arroz e feijão todo dia para você ficar de pé, para você alimentar a sua alma, para você alimentar o seu corpo, aliás, mas você precisa da palavra de Deus para alimentar a sua alma, tá? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é um texto muito conhecido, diz assim, ó: Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, que não conhecia, e que teus pais também não conhecem, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. É o versículo que Jesus usou lá em Mateus, no capítulo 4, para refutar a tentação de Satanás, quando disse: transforma essa pedra em pão. Agora, olha que interessante, o Salmo 119, verso de número 103, diz: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Aqui tem uma curiosidade muito importante. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você assistiu até aqui, parabéns. E você é crente de verdade. Permanece até o final. A maioria desiste no meio do caminho. Talvez, né, tem outras coisas mais importantes do que conhecer a palavra de Deus. Mas vamos lá. Por que o salmista está dizendo que a palavra de Deus é mais doce do que o mel? Na cultura judaica da época de Davi, quando as crianças iam para o que era que nós chamamos hoje de escola, para o local de ensino, onde um rabino ensinaria eles, que eles recebiam uma tabuinha assim, do tamanho desse livro aqui, uma tábua de madeira bem lisinha, onde passava-se mel, uma camada fina de mel, e com uma pena, a ponta da pena, as crianças aprendiam as letras e as palavras, né? Hebraica, evidentemente, ali da sua época, aprendiam lendo já a palavra de Deus. Então, elas escreviam, e quando terminava de fazer a letra, elas lambiam a ponta da pena e saboreava aquele mel. Então, para a criança, irmão, lembrando que naquela época não tinha chocolate, não tinha bala, não tinha nada. O doce que as crianças tinham acesso era o mel. Então, para a criança, era extremamente prazeroso receber aquela porção doce ali, né? Então, elas gostavam de escrever e lamber. Então, na hora de apagar, também se esfregava com o dedo e se lambia o dedo para saborear o mel, né? Para saborear o mel. E as crianças tinham prazer de comer o mel. Só que quando Davi entendeu os mandamentos do Senhor, ele percebeu que o prazer de conhecer a palavra de Deus era mais gostoso do que quando uma criança saboreava o mel. Então é por isso que ele diz aí, eu vou ler de novo no Salmo 119, versículo 103, que diz: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Né? Então, ele se deliciava aí com a palavra de Deus, a doçura da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número
15, versículo de número 16, está escrito assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha só que interessante essa colocação do profeta Jeremias. Ele disse: eu achei as tuas palavras, logo eu comi. Não é que ele amassou a folha e mastigou, não. É que ele leu, né? Que ele leu. E aí os olhos dele eram papel de boca, né? E entrou a palavra ali de Deus dentro da alma dele. Da alma dele. E a palavra trouxe duas características, né? Gozo e alegria ao coração. Ou seja, foi um prazer e uma alegria no coração dele, né? Então, por isso que eu afirmo com certeza que a palavra de Deus tem poder de curar a depressão. Tira qualquer pessoa da tristeza. Tá triste, vai ler a palavra de Deus, você vai ver seu coração se alegrar, tá certo? Ó, então, você entendeu que a palavra ela é eterna, nós aprendemos até agora aqui. Por que eu tenho que estudar a palavra de Deus? Porque ela é eterna, porque ela é um alimento para minha alma, tá? E a palavra de Deus é de Deus, ela não é um livro como um dia alguém falou assim: ah, a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Eu falei: você queria que quem escrevesse? Cavalo? Se um cavalo escrevesse, uma girafa escrevesse, acreditar? Não, alguém teria que escrever. A linguagem de comunicação universal da época era escrita, então só poderia ser escrita para que o homem tivesse acesso, o ser humano tivesse acesso. Só que Deus inspirou as pessoas. E a gente vai ler 2 versículos que falam sobre isso. O primeiro versículo está em segunda carta a Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz assim: ó, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a palavra de Deus, a escritura sagrada, que é a escritura com E maiúsculo, né, é divinamente inspirada, né? Algumas outras traduções dizem toda escritura divinamente inspirada e proveitosa. Não vai mudar muita coisa. O fato é que você sabe que a Bíblia é inspirada por Deus. Divinamente inspirada, tá? Segundo a epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, diz: pois toda profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito. Então, homens santos movidos pela parte de Deus falaram pelo Espírito, e o que eles falaram foi escrito, anotado, registrado para para a nossa edificação, né? Então nós entendemos então que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, tá? Ela fornece luz nas trevas, né? Tem vários versículos aqui que a gente pode citar, como Salmo 119, versículo 105, que é bem conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Salmo 119, versículo 130, diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento ao simples. Então precisa tomar uma decisão, está em trevas, não consegue ver o próximo passo, busca conselho na palavra de Deus e certamente virá uma inspiração, uma direção para você. Então olha como é importante conhecer. Agora, quem não conhece a palavra de Deus, como é que vive a vida? Como é que, que, que age, sabe? Sofre, né? Então a gente precisa conhecer. Agora, eu quero falar da poderosa influência da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente estudou aqui, a palavra de Deus ela é eterna, né? A palavra de Deus ela é um alimento para minha alma. A palavra de Deus é uma luz que me direciona. E quarta coisa, é a poderosa influência da palavra, né? Olha o que a palavra de Deus faz. Ela primeiro ela age como uma chama de fogo, como um poder de fogo. Jeremias, capítulo 5, versículo 14, diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, preste atenção, empregadores, a palavra de Deus é um fogo, fogo que sai da sua boca,
e quem te ouve é a lenha que vai ser consumida, né? Que palavra poderosa, a palavra de Deus tem esse poder realmente, tá? Segunda coisa, que fala da influência da palavra. A palavra é um martelo despedaçador. Jeremias capítulo 23 e o versículo 29 diz: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Olha só, não é a minha palavra como fogo? Lembra do versículo anterior que a gente falou de Jeremias 5:14, agora estamos no Jeremias 23, 29. E como martelo que esmiuça a penha é pedra, né? Então, o coração de pedra, por mais pedra que ele seja, ele não é mais forte do que esse martelo poderoso que quebra qualquer coração duro. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada, inclusive para quem tem coração duro. Ninguém tinha coração duro maior do que o apóstolo Paulo para os caminhos de Jesus e a presença de Jesus ali. E as poucas palavras que Jesus disse já foi suficiente para quebrar aquele coração, né? Então, é um martelo despedaçador. A palavra de Deus é força que dá vida, tá? Olha que interessante, Ezequiel, capítulo 37, o versículo 7, eu vou ler. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, ao seu osso. Então, a palavra de Deus no vale dos ossos secos, ela trouxe vida e força. Aqueles ossos se tornaram um exército em extremo, um exército forte, pelo poder da palavra de Deus. Tá certo? Quer ver outra coisa? A palavra de Deus tem poder para salvar a alma. Salvar do quê? Do inferno, a levar a pessoa à salvação, ao paraíso. Então, Romanos, capítulo 1 e versículo 16, diz assim: Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se você crê nessa palavra, ela é a salvação. O que mais? A palavra é uma arma de defesa também, tá? Então, Efésios, capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É defesa, é ataque, né? Então, a palavra é do Espírito, é dele, é a espada dele que Deus coloca em nossas mãos. É uma arma poderosa, é a palavra de Deus. Outra coisa que a palavra de Deus faz, ela sonda. E ela sonda. Paulo escreveu isso aqui numa época em que não existia a ciência que nós temos hoje, tá? Paulo, o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, né? A gente não sabe se foi Paulo. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: Pois a palavra de Deus é viva. Primeiro ponto, a palavra é viva. Segundo, ela é eficaz. Terceiro, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Quarto, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Cinco, as juntas e medulas. Sexto, e é apta para discernir os pensamentos. E sétimo, as intenções do coração. 7 características em um versículo só da palavra de Deus. A profundeza da palavra, a profundidade da palavra, onde a palavra alcança, né? Ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela divide a alma do espírito. Ela vai ali, onde ela penetra na divisão da alma do espírito. Quem é meu aluno de teologia sabe do desenho que eu faço ali das 3 bolinhas falando sobre o homem, a junção, né, da alma com o corpo, que forma ali a mente, e ali a palavra de Deus penetra ali também no coração ali do corpo com o espírito e do corpo com a alma, penetra ali. E olha que interessante, as juntas e as medulas, a gente sabe que a medula é onde forma o glóbulo vermelho do nosso sangue. E a própria Bíblia diz que o sangue é vida. Evidentemente, se tirar o sangue do seu corpo, você vai morrer, né? Então, a palavra de Deus, ela vai aonde nasce a vida no seu corpo. Tá? Então, a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso. Ela purifica a vida, né? Porque se sua vida estiver em pecado, se sua vida estiver errada, o principal meio, né, é o arrependimento e a leitura da palavra de Deus, que diz como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra.
segundo a tua palavra. Jesus disse em João capítulo 15, versículo de número 3, ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra ela vai tirando, ela nos lava de toda impureza, de toda a sujeira. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Está falando a respeito da igreja. Primeira de Pedro capítulo 1, versículo 22 diz: e tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Então, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que é a palavra de Deus, tá certo? Então, outra coisa que a palavra de Deus faz, além de purificar, como a gente já falou aqui, ó, olha só quantas coisas a gente já falou. A palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, a palavra de Deus é um alimento espiritual, a palavra de Deus ela tem as suas características poderosas de influência, como martelo, como fogo, como aquilo que dá vida, como ela salva, como é uma arma, como sonda, né? E agora a gente está vendo como a palavra purifica, né? Purifica. E a palavra de Deus, ela tem outro propósito. Ela autentica a divindade de Cristo, né? João capítulo 20 e versículo 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o escrito da palavra de Deus, por exemplo, os evangelhos, é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. É a palavra que revela que Jesus é o Filho de Deus, tá? Então, a palavra de Deus também, ela existe para dar esperança aos homens. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: pois tudo que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ensino, presta atenção nisso. Foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, né? Então, pela paciência e consolação das Escrituras, o que outrora foi escrito foi para o nosso ensino, para que a gente tenha esperança, consolação nas Escrituras, né? Para dar conhecimento da vida eterna, né? 1 de João capítulo 5, versículo 13, diz: essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho, né? Então, a gente tem várias referências à palavra de Deus. E o seu estudo, então, aqui eu disse o porquê, porque se deve conhecer a palavra. Então, eu devo conhecer a palavra porque essa palavra é eterna, eu devo conhecer a Bíblia porque ela é um alimento para minha alma, eu devo conhecer a palavra de Deus porque ela é inspirada por Deus, eu devo conhecer a palavra de Deus porque ela fornece luz nas trevas, eu devo conhecer a palavra porque ela tem uma influência poderosa, eu devo conhecer a palavra porque ela purifica a minha vida. E há mandamentos que dizem que você deve estudar a palavra de Deus, que você deve conhecer, que você deve meditar. Eu tenho aqui, ó, minhas Bíblias. Isso aqui não é fundo falso, não, tá, gente? Não é fundo falso, não. Tem a foto da minha filhinha aqui, quando ela era adolescente, agora já é uma mulher. Ó, aqui são as minhas Bíblias. Aqui são livros teológicos, de ensino teológico, né, teologia sistemática, de Stanley Orton. Tem aqui Novo Testamento, né, no Novo Testamento do Guthrie, a História de Israel, de Eugênio Merrill. Então, eu tenho aqui vários livros, né? Isso aqui são revistas da Escola Dominical e livros da FAESP, onde eu dou aula, né? Deixa eu tirar a fotinha aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Isso aqui são livros do C.S. Lewis, são livros como Heróis da Fé, livros de vários escritores de temas diferentes, não apenas temas teológicos, mas de temas cristãos. Deixa eu ficar aqui, não dá para ver direito. Não. Então, aqui nós temos esses livros, aqui como o livro do Max Lucado, enfim. Aqui, Evangelho Maltrapilho, temos aqui Santidade e Poder, né? Tem vários livros dessa linhagem, né? Dessa linhagem de estudos cristão, né? Experiência cristã. Aqui eu tenho os livros da minha esposa, que são livros de... Vou ficar para cá. Aqui são livros que ela é formada em educação física,
Então, livros sobre o corpo humano, que eu utilizo muito também nas minhas pregações, né? Eu utilizo muito. E aqui embaixo eu tenho livros, que não dá para ver na câmera aí, mas eu tenho livros de desenvolvimento pessoal, né? como As 7 Leis do Aprendizado. Eu tenho livros aqui de vendas, né, que eu já trabalhei com vendas, livros de história, que é muito importante você conhecer, né, ponto de vista histórico. E eu tenho livros aqui de desenvolvimento pessoal, livro de alguns autores que eu gosto, como o livro do Luciano Subirá, do Tiago Brunet, né? O que mais que eu tenho aqui? Ixi, tem tanta gente. Do Brian Houston, As 5 Linguagens do Amor. Então, são livros, bastante livros que eu já li aqui de conhecimento bíblico, de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem que ter esse amor pela palavra de Deus. A gente tem que ter esse amor pela palavra de Deus e buscar conhecer, porque é um mandamento de Deus você conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Então, eu quero ler com vocês alguns versículos que a Bíblia fala, que a Bíblia recomenda, né? O seu estudo como um mandamento. Por que a gente tem que estudar a palavra de Deus? Por que você tem que fazer teologia? Por que você tem que estudar, sentar? Não é só no culto lá, 2 vezes na semana, por 40 minutos de mensagem, olhe lá quando é 40 minutos de mensagem, que é o suficiente, né? E depois você não pega a Bíblia para fazer uma leitura, você não pega a Bíblia para fazer nada, você não dá uma lida na palavra de Deus, deixa eu ficar mais centralizado aqui, você não dá uma lida na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a meditação nela, o estudo dela é um mandamento. E aqui, exatamente aqui que eu quero pregar, né? Então, eu contei o contexto, fiz uma introdução dos porquês de estudar, agora chegou onde eu queria. A aula poderia começar aqui, mas se eu não fizesse todo essa introdução, não iria fazer sentido para você já chegar aqui direto, né, de solo. Então, Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, vamos estudar sobre por que é um mandamento estudar a palavra de Deus. Deuteronômio 17, 19 diz: conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida. Conservarás uma cópia consigo e as lerás todos os dias da sua vida. Mandamento de Deus. Quando que você tem que ler a Bíblia? Todos os dias da sua vida. Está de férias? Lê a Bíblia. Está indo trabalhar? Lê a Bíblia. Está no trabalho na hora do almoço? Lê a Bíblia. Deu uma folga no trabalho? Lê a Bíblia. Está voltando para casa? Lê a Bíblia. Está com a família? Chama a família para ler a Bíblia. Está na festa? Lê a Bíblia. Não se tiver, lê a Bíblia. Para que aprendas a temer ao Senhor. O propósito está aí. Aqui eu fico pensando, assim, tem tanta coisa para falar aqui. Tem tanta coisa para falar, tanta gente que não teme a Deus, que não conhece a palavra, né? Então vou ler de novo. Conservarás a cópia consigo e a lerás todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, os estatutos para cumprir. Então está aqui, é o mandamento de Deus. Você tem que ler, estudar a palavra de Deus todos os dias. Então Deus deu presta atenção. Daniel, não consigo estudar, não consigo entender. Gente, eu estou aqui. Deus me deu para isso, Deus me deu um dom para isso, o dom não é meu. Estou dando isso aqui de graça, essa aula aqui está de graça para você, está de graça, não estou te cobrando nada, tá? E Deus me deu esse dom para compartilhar com vocês, o dom de saber a palavra, por isso que Deus deu, presta atenção. Grava isso aqui, você vai entender porque Deus deu, pelo amor de Deus. Eu quero que esse vídeo alcance muitas pessoas. Então, por favor, curte esse vídeo. Eu não quero curtida, eu quero que o YouTube, a plataforma de colocar isso aqui, o TikTok, eu não sei, todas as plataformas que tiverem isso aqui, que
que elas impulsionem isso aqui para mais pessoas. Tá? Eu queria ter dinheiro para pagar o tráfego pago para que essa aula chegasse para mais pessoas. Ah, Daniel, não consigo entender. Vamos lá. Você vai entender o que Deus deu para a igreja. Referente para você entender. Ó, Deus deu. Você vai gravar na palma da sua mão. Faz assim. Faz assim. Está assistindo o vídeo? Faz assim aí. Na frente do seu celular, do seu computador. Faz assim. Ó. Deus deu um. Faz assim. Esse aqui é o joinha. Esse aqui é legal. Apóstolo. Apóstolo. Ó. O apóstolo. Por quê? Porque ele é o que cobre todos os outros. Ó. Ele consegue tocar todos os outros ministérios. Só que são 5 ministérios. Ó, quem é que faz assim, ó? Ponto o dedo, ó. Assim, cadê? Essa aqui é a câmera. Assim diz o Senhor. Isso aqui é o profeta. O profeta. Então deu um para, quem que é o joinha, toca os outros, o apóstolo. Quem que é o que aponta? É o profeta. Agora, se você fizer assim com a sua mão, ó, qual que é o dedo que vai mais longe? Esse aqui, ó. Quem é que vai mais longe? O evangelista. Então Deus deu um para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista. Qual é o dedo que segura a aliança? Ó? É o pastor. Que a aliança de Deus com a terra é a igreja. Aqui. Então Deus deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores. Qual que dá o apoio para todos os outros aqui? Mestres e doutores. Tá? Então eu estou enquadrado aqui. Ó. Deus me deu esse dom de ensino. Então eu estou aqui para apoiar todos os outros. Tá? Então eu estou aqui para explicar a palavra de Deus para você. Então, se você não entende a palavra, procura pessoas que Deus deu o entendimento. Dentro da igreja tem que ter mestre. E você que fala mal de teólogo, você não entendeu nada da palavra. Você não entendeu nada. Então anula o ministério de ensino, de mestre que Deus deu para alguns. Quem fala mal de teologia é. Falar o que eu penso que é, não. Isso aqui ficar gravado pode dar até processo. Mas você que despreza o ensino da palavra de Deus, você não conhece a Bíblia. Você está no caminho do erro. Tá? Então vamos lá. Ó. Então, Isaías 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo ajuntará. Então, a mensagem de Deus é busca e leia. O que é buscar? Minuciosamente. Procurar. O que quer dizer? Onde é que está? Não estou achando, meu Deus, dá um Google. Cadê aquele versículo? Aí você acha lá o versículo, aí você lê o contexto, você lê tudo em volta. E a palavra de Deus começa a falar com você. Busca e leia a palavra de Deus. Tá? Outro versículo. João, capítulo 5, versículo 39, Jesus está dizendo para o povo: examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E são estas mesmas escrituras que testificam de mim. Então, examine as escrituras. Examinar não é aquela leitura com pressa de ser, eu já li a Bíblia toda e leu correndo sem entender. É ler devagar. Mas a parte da genealogia, leia a parte da genealogia, não pule. Leia devagarzinho. Tem os mistérios escondidos ali também. Leia. Não estou entendendo. Procure quem entenda, quem vai te explicar. Quem você sabe que tem base bíblica. Não vai por revelamento do TikTok, não. Aquelas lives de revelamento. Desses profetas de revelaçãozinha barata. Que não senta numa cadeira e não pega a Bíblia para ler. Não vai atrás deles, não. Vai atrás da palavra de Deus. Examina. Leia. Você já chorou lendo a Bíblia? Você já chorou? Já teve essa experiência? Eu tive várias vezes. É uma das melhores experiências.
Recentemente eu chorei lendo o livro de Atos dos Apóstolos. A história de Paulo, o amor daquele homem. Falei, Senhor. Eu estava vendo e comecei a chorar. E eu pensei, o dia que eu chegar no céu, eu vou conversar com o apóstolo Paulo, eu vou pedir para ele contar de novo essas experiências. A gente vai ter eternidade, eu vou ouvi-lo ali contando as suas experiências. E aí me veio na minha mente, e se Paulo olhar para mim e falar assim, e as tuas experiências? O que você fez? O que você conhecia da palavra? Imagina aí, você chegou no céu, você vai ouvir o apóstolo Paulo explicando o conhecimento, tanto que ele se dedicou, e nem tinha uma cópia da Bíblia que a gente tinha hoje, a dificuldade para juntar o material teológico que ele tinha, estava escrevendo as coisas, a revelação acontecendo, e ele fez o que fez. Imagina ele chegando para você, depois de terminar de contar as histórias dele, dizer: você fez o quê? O que você conheceu das Escrituras? Te passaria até uma vergonha, né? Comparado com o que o apóstolo Paulo fez. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, olha que interessante o que aconteceu com ele. Lucas vai dizer que Paulo está pregando ali e os irmãos de Bereia foram melhor do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica rejeitaram a pregação de Paulo. E os de Bereia, está escrito assim, ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, os crentes de Bereia eram crentes que estavam correndo atrás de revelação, não. Estavam indo aqui na palavra. Peraí, tô pregando? Deixa eu ver se é assim. Ah, você tá na revelação lá? No, olha, eu fico pensando o que eu posso falar aqui, que eu não posso, porque já vem aqui na goela, aqui, ó. Essas lives aí, de pessoal fala um babalu, balamacia lá, e olha, o senhor tá me dizendo que tal coisa. Tá dizendo? Você tá falando aí, vamos ver, tem base bíblica? Tem base bíblica? Como é que é esse negócio aí? Ou você só profetiza se der dinheirinho? Então, muito cuidado, gente. Aqui, ó, seja como de Bereia. Eu tinha um professor que ele dizia assim, crente de Bereia não bobeia. Crente de Bereia não bobeia. A gente tem aqui, vocês estão vendo aqui um desenho do patinho do StreamYard, tá? Isso aqui é a plataforma que eu uso para gravar os vídeos, viu, gente? Não tem nada a ver comigo, não. Só a plataforma que eu uso para gravar os meus vídeos. Estou com duas telas aqui, às vezes eu olho para ver como é que está o enquadramento. A outra está meio aqui atrás do celular, eu não consigo ver, então eu estou com outra tela aberta aqui no meu computador. Então, os crentes de Bereia não bobeia, tá? O crente de Bereia não é enganado por falsos profetas. Porque o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo que nos últimos dias seriam tempos difíceis, pessoas amantes de si mesmo, que amontoariam mestres para ela. Por quê? Se você fala uma coisa que confronta, por exemplo, se esse estudo aqui fosse de revelação, se eu estivesse fazendo ao vivo, estaria assim de gente atrás. Mas é um ensino da palavra, poucas pessoas chegarão até essa parte do vídeo aqui, né? Então, quem chegou, que Deus abençoe sua vida, que você aprenda cada dia mais a palavra. Eu tenho certeza que você é alguém que ama a palavra. Poderia estar assistindo uma série na Netflix, você está assistindo um vídeo meu aí, sobre a palavra de Deus. Então, crente de Bereia não bobeia, você não é enganado. Porque uma falsa profecia gera uma expectativa, e a expectativa não cumprida gera uma frustração, e pessoas frustradas não permanecem no caminho do Senhor, porque elas vão colocar a culpa em Deus. E não tem nada a ver com Deus, foi você que não estudou a palavra de Deus. Não foi um crente de Bereia para examinar as Escrituras, tá? Para a gente finalizar,
Mais uma vez, Romanos 15, verso 4, diz: pois tudo o que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tá aí. Para nosso ensino, a palavra precisa ser ensinada, e para ser ensinada precisa de ensinadores, pessoas que gastem o seu tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, e é o que eu faço, eu tento fazer, Deus me chamou para isso. Deus, eu tinha empresas e eu fali, perdi tudo, e Deus falou, quero você só na obra. Então, eu estou aqui dando esse estudo gratuitamente para você, porque eu sei que entregando isso, né, eu não tenho renda fixa nenhuma, não tenho salário fixo, eu só entrego a palavra de Deus e Deus manda a provisão dentro da minha casa, né? Então, Deus tem cuidado de nós até aqui. Se você quiser ajudar, né, se essa aula valeu a pena para você, você aprendeu alguma coisa, sentiu no seu coração, Daniel, eu quero ofertar no seu ministério. Você pode ofertar, comenta aqui que você quer ofertar e eu te envio aqui, né? Eu chamo você no particular e te passo aí de que maneira você pode estar ajudando eu a continuar ensinando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se essa live valeu a pena, se assistiu até o final, curte, comenta alguma coisa aí e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Que eu estou aqui pronto para te ensinar. Se tiver dúvida, me chama. Eu tenho o prazer de ensinar as pessoas. Não faz sentido nenhum saber as coisas e não ensinar as pessoas. Então, eu tenho o prazer disso aqui, de jorrar o conhecimento, fazer igual Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, eu estou te ensinando aí aquilo que Deus me deu. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.